Depressão é um sintoma psíquico, emocional e é definido como um distúrbio da afetividade, junto com a angústia, com a ansiedade, é caracterizado um mal do nosso tempo. É claro que hoje virou uma moda, a pessoa fala, eu estou deprê, estou depressivo, e muitas vezes a pessoa não tem noção do que ela está falando. É um quadro que precisa ser cuidado e muitas vezes a pessoa ela tem determinadas doenças decorrentes de uma depressão mascarada. Muitos estudos mostram uma correlação com câncer, com gastrite, com enxaqueca, muitos fadiga, né? E às vezes a pessoa está com um quadro depressivo. A depressão é uma doença que precisa ser cuidada. Agora é interessante que se a pessoa tem uma enxaqueca, se a pessoa ela está com uma gripe insistente, se alguém na família tem um AVC, não tem dúvida. Agora, no caso das doenças emocionais, há uma dificuldade e até mesmo um preconceito das pessoas de procurar ajuda. Mas é uma doença, quanto antes a pessoa procura ajuda, ela gasta menos, ela compromete menos a qualidade de vida. Não, tristeza é um sentimento que qualquer um de nós podemos ter. A pessoa está aguardando a resposta de um processo de seleção, de um concurso, ela não passa. Naquele momento ela vai ficar triste. Há pouco eu recebi uma cliente que ontem chegou de férias e foi demitida. É claro que ela está triste, ela não estava pensando em sair do emprego. O cachorro da pessoa é atropelado, ela vai ficar triste. Ela sabe que um parente está com algum problema de doença. Então a tristeza, ela expressa um sentimento frente a uma dor. E a dor, a emoção, ela precisa ser expressa, que é diferente da depressão, que é um quadro decorrente de um distúrbio da afetividade. Existem causas genéticas, aquela pessoa que o avô ficou um ano que não queria tomar banho, não queria comer, perdeu muito peso ou engordou 30 quilos em 2 meses. Então tem as causas genéticas. A pessoa teve um tio que se alcoolizou, foi internado, por trás da droga, muitas vezes tem uma depressão mascarada, o alcoolismo tem uma depressão mascarada, né? Então tem as causas genéticas, tem as causas bioquímicas, a pessoa toma remédio e desenvolve uma depressão. Uma vez eu atendi uma jovem senhora, vai ter uns 45 anos, que o marido dizia que ela tomou cortisona durante muito tempo, por um problema de reumatismo, enfim, e desenvolveu a depressão, então ligado à medicação, causas bioquímicas. E tem aquelas pessoas que desenvolvem depressão, depende de como ela reage a uma perda, que são as causas psicossociais, né? Socioculturais. A pessoa perdeu o emprego e ela não se conforma. Faz uns 15 dias eu recebi uma executiva de um grande banco que ela diz que atingiu a meta proposta pelo banco e na hora da promoção deram uma agência muito menor do que ela esperava. E ela chega chorando como se tivesse perdido um familiar, enfim, porque ela está se sentindo, está questionando os critérios de mérito que ela sempre acreditou. Ela está nesse banco há 12 anos, me parece. Então, ela está num quadro que eu indiquei que ela procurasse também um psiquiatra, né? Mas são campos diferentes de atuação para ela se retomar e voltar a ter a motivação, já que ela não quer sair do banco, mas está se sentindo injustiçada. Existem alguns sintomas que caracterizam, que fecham o diagnóstico. Dificilmente, então, uma pessoa vai estar com depressão sem apresentar os 4 sintomas. Labilidade afetiva, isso envolve um pensamento negativo. Eu estou desempregado, não vou conseguir emprego, está tudo ruim, vai ficar pior.
Então é como se a pessoa visse a vida de um modo cinza. Labilidade emocional, ora a pessoa está alegre, dali a meia hora, dali a algumas horas está triste, está chorando, chora por qualquer coisa. Então, alteração no comportamento. A pessoa adorava se reunir, promover festa, isso é bobagem, todo mundo é falso. Então, alteração no padrão do pensamento, alteração no sono, para mais ou para menos. A pessoa quer viver dormindo ou ela tem insônia, né? Então, alteração no comportamento, alteração no padrão de pensamento, alteração no sono para mais ou para menos, e também muitas vezes questões, falta de apetite sexual, né? Então, esses 4 sintomas vão estar caracterizando, fechando o diagnóstico da depressão. A pessoa pode estar no começo de uma depressão, chora, qualquer coisa, mas ela está dormindo bem, está com um apetite normal, não emagreceu muito, nem engordou, né? Esses 4 grupos de sintomas precisam estar presentes para fechar esse diagnóstico. O fato da pessoa estar com insônia, só a insônia, necessariamente não significa que ela está com depressão, porque a insônia está para... Tem gente que não para emprego, tem gente que está no 5º vestibular. Agora a pessoa está no 5º vestibular, se ela não for resolver isso, ela pode desenvolver a depressão, porque isso pode afetar a autoestima. Aí eu já recebi pessoas, porque eu sou burra, eu era bom aluno e fulano que não levava a sério já conseguiu passar no exame da OAB. Então, se a pessoa fica patinando um determinado resultado, isso pode gerar uma depressão, porque a depressão, normalmente ela, no caso das depressões socio-reativas, a pessoa perdeu o emprego, ela está afim de um relacionamento, a pessoa não está afim dela, soube que o marido traiu, soube que a mulher traiu. Então, dependendo de como a pessoa vivencia aquela perda, ela pode caminhar para uma depressão. Então, a depressão está muito relacionada ao luto, principalmente nas questões socioculturais, né? Que é a depressão socio-reativa. Como que a pessoa lida frente àquilo que ela sente como uma perda. Ela está participando de um processo, começou um processo de trainee, quando chega ela e a outra escolhida. Dependendo, a pessoa vai ficar triste, ela já estava apostando e contando com aquela experiência, enfim. É normal que ela fique triste, que é a diferença da pessoa dali a pouco desenvolver uma depressão. Aí você pode me perguntar, a pessoa perdeu alguém querido, né? Por uma tragédia, por um acidente, vai desenvolver depressão? Não. Se ela tinha uma relação saudável, é normal que, dependendo da relação, a pessoa perdeu uma mãe, um filho, um avô. Então, esse nível de relação, uma pessoa muito querida, no fato, até 2 anos. Ela vai chorar, vai ter todas as fases do luto, e chega uma hora que ela sente saudade. Agora, dependendo de... se sentiu culpada, não estava numa boa relação, isso dificulta a elaboração do luto, né? Então, muitas vezes, não é a perda, é a relação que muitas vezes não estava saudável. Eu tenho clientes que falam, não falo com meu pai há 10 anos. Eu faço tudo que eu posso para ajudar a pessoa a sair daquela atitude. E se acontecer alguma coisa, estão tudo bem. Não é simples, não é fácil, né? Para nós, pessoas comuns, né? Se tiver um problema desse, fica mais difícil. Não. É muito comum o homem é logos, para o homem é muito importante carreira, profissão, conquista, poder. E a mulher é do mundo do relacionamento, da estética. Uma mulher pode desenvolver uma depressão se ela se sente traída, né? Se ela... e se for traída por uma pessoa que... o meu marido me deixou para ficar com um parceiro homem. Ou
Enfim, a mulher foi trocada, né? Ela se sentiu trocada porque naturalmente já haviam fatores que denunciavam que havia crise na relação, mas ela sente como uma perda. Então, para a mulher, fatores ligados ao relacionamento interferem mais, né? E para o homem, questões ligadas ao trabalho, à segurança, né? São fatores que para o homem têm maior significado. Sintomas físicos, desânimo, às vezes alguma somatização, né? Eu falei há pouco da depressão mascarada. Às vezes a pessoa está fazendo uma via sacra, vai no médico, não descobre, vai no... né? E ela quando num trabalho psicoterapêutico, muitas vezes a pessoa ela vivenciou certas perdas e ela não deu atenção àquilo. Aí daqui a pouco ela está com insônia, daqui a pouco ela está com dor de cabeça. E nós, seres humanos, somos seres complexos. Se nós temos uma dificuldade e a gente não cuida, outras áreas começam a serem afetadas. A pessoa, não é porque a pessoa perdeu o emprego que ela vai desenvolver uma depressão. E o que interfere nisso? 4 fatores interferem na maneira como a gente lida com perdas. A rede de apoio, quanto que a gente pode contar com familiares, com amigos, com o trabalho, se a pessoa tem uma formação, um suporte religioso, se ela pode contar com a terapia. E qual que é a diferença? A pessoa, eu tenho um cliente que há uns 6 meses atrás, ele perdeu um cachorro. E ele era tão ligado a esse cachorro, parece uma coisa curiosa, e ele mora num sobrado, num sítio, foram para o sítio e o cachorro pulou e morreu. Ele só chorava. É claro que esse cachorro tem um simbolismo. Ele se sentiu culpado porque ele disse que tinha que colocar uma grade, não colocou, né? E aí, quando eu recebi, ele já tinha feito uma tatuagem, estava com problema de sono, já melhorou muito, né? Adotou, comprou um outro cachorro, né? Então, ele ter adquirido um outro cachorro já é um sinal da elaboração do luto, né? Então, necessariamente não é uma perda que vai fazer a pessoa desenvolver uma depressão. Tem a ver com a estrutura de ego, né? Como que a pessoa lida com frustrações, com dificuldades, poder contar com a rede de apoio. Mas tem situações que a sociedade não tem tanta paciência. Porque estou triste, porque morreu. Estou triste. Chega uma hora que a sociedade começa Deus vai te dar um consolo. E a pessoa precisa falar, faz parte do luto, ela poder falar até que ela comece a encarar de uma outra maneira. E nem sempre a sociedade tem essa paciência. Chama a pessoa, não quero ir. Chega uma hora que a sociedade deleta, não conta mais. E aí, a solidão, o isolamento, tudo isso faz com que a pessoa vá afundando na depressão. Então, se você tem alguém que está mudando de comportamento, eu sei que é difícil, né? Porque você chama a pessoa, não, e se irrita, e chora, e briga. É difícil. Lidar com as doenças psíquicas às vezes é mais difícil do que a pessoa ter um AVC, quebrou a perna, fez cirurgia, só que a pessoa está doente. E se você não, às vezes você precisa pegar na mão, trazer, né? Depois a pessoa começa a se sentir melhor, se arrumar, voltar a ter objetivos, ela vai te agradecer. Eu tenho um cliente que o cunhado paga a terapia dele há 2 anos. Ele quebrou, queria sumir, perdeu tudo. E eu tenho uma admiração por esse cunhado que eu não conheço, porque isso é uma caridade. A pessoa pode, o rapaz está levando a sério, está aí num projeto com uma nova empresa, e tem situações que a gente precisa pegar na mão, como uma mãe pega a criança, leva no pediatra, né? E muitas vezes a gente precisa dessa ajuda. Num primeiro momento, um clínico, dependendo do sintoma, eu tenho clientes que falam assim,
o meu namorado fica 3, 4 dias sem tomar banho. Não é normal, gente. Se a pessoa não quer sair, né, e antes era animada, tal, não é normal. A pessoa que convive com a gente sabe o comportamento que é mais comum. A pessoa se isola, fica nervoso por qualquer coisa, com irritação, né? Às vezes a gente tem que enfrentar até a raiva, né? Porque a pessoa ela não tem consciência e no campo emocional, aquilo que a pessoa pode esconder, ela vai esconder, né? Mas no fundo ela sabe que ela está diferente, que ela foi se distanciando daquilo que ela é na base. Se você nota que a pessoa está se isolando, está triste, está com comportamentos diferentes, você pode levar um clínico e chega lá e fala. Eu já tive clientes dizer, o meu namorado fica 3 dias sem tomar banho. Não é normal. Na nossa cultura não é normal. Talvez fosse um francês, um europeu, mas na nossa cultura não. A pessoa está desanimado, está desempregado, não vai procurar, não é normal. Então, existem sintomas que se você falar para um clínico, você não sabe, agende uma consulta com um psicólogo. O psicólogo vai avaliar e vai ter situações. Eu, por exemplo, eu recebi uma moça semana passada, tomou um monte de remédio, se cortou. Eu falei, olha, se você não puder procurar o psiquiatra, eu não vou poder te atender, porque existe risco de vida. A depressão, é claro que essa pessoa, o noivo terminou e ela fez um monte de bobagem. Gente, isso não é normal. O nosso instinto primeiro é da vida. Quando a pessoa está pensando em sumir, ela está perdida, ela está desorientada. Então, um psiquiatra pode fazer o diagnóstico. Qualquer profissional da área médica, um psicólogo, se de repente for uma situação que a pessoa demorou para procurar ajuda, porque isso às vezes acontece. A pessoa fica aí, quando ela vem procurar, tem situações que eu vou ter que exigir. Preciso que você também seja medicado. Agora é importante ter a consciência de que são áreas diferentes. Qual que é a função do tratamento medicamentoso? O psiquiatra é o profissional da área de medicina que vai tratar a depressão. Um neurologista, um cardiologista, de repente pode dar alguma medicação, mas o profissional que é especializado para cuidar de doenças psíquicas, psiquiátricas, né, que a depressão, dependendo do grau, ela precisa ser tratada não só com anti-ansiolítico, antidepressivo, é o psiquiatra. E tem situações, na maior parte, dependendo da situação, que precisa haver uma atuação multidisciplinar. O psiquiatra vai medicar quando existe risco de vida, quando a pessoa não está muito depressiva, desanimada, para ajudar os neurotransmissores. Só que a pessoa pode tomar remédio a vida inteira e não voltar à base, ao que ela é. E aí que entra a função da psicoterapia. Ajudar a pessoa a ressignificar a experiência, a fortalecer a autoestima, a lidar de uma forma diferente com experiências de perdas, de frustração. Isso a medicação não vai fazer, né? Então são atuações diferentes que visam o resgate, a qualidade de vida da pessoa. Olha, qualquer pessoa, dependendo de como ela lide com a perda, ela pode, mas tem estrutura de ego. Pessoas que tiveram uma base, né? Tem pessoas que têm histórias muito difíceis. Viveu com um avô que era alcoólatra, o pai batia na mãe, aquela confusão. Determinadas situações já geram uma situação de insegurança e mais para frente, dependendo das dificuldades, aquela pessoa ela tem uma fragilidade de ego que outras pessoas que tiveram uma situação mais regular, mais estável, não tem. Então não é questão de riqueza não, é uma condição mais estável de acolhimento, de provimento, de atendimento das necessidades afetivas. Então a estruturação do ego
principalmente na fase infantil, faz muita diferença de como a gente lida com as situações no futuro. O que mais? Contar com a rede de apoio. A pessoa perdeu o emprego, ela perdeu alguém por acidente, ela perdeu um parente significativo, próximo, teve um AVC. Então, contar com a rede de apoio, a gente não vai chorar, vai ficar triste nas fases importantes, primeiro aniversário, ano novo, e a gente chora, fica triste, mas essa rede de apoio, como se fosse um colo, né? A gente não está sozinho naquela dor. Se a pessoa tem que lidar com as perdas sozinho, para ela vai ter que contar com as reservas psíquicas de uma forma mais intensa. Então esse é um outro fator que faz com que tenha pessoas que tenham perdas, situações difíceis, que não desenvolvem depressão, né? Poder contar com uma terapia, o trabalho tem uma função muito importante, porque só teve uma perda, mas ela vai cuidar de um projeto, ela vai dar aula. Enquanto ela está trabalhando, ela não está lá pensando, puxa, não falei para o meu pai que eu amava, puxa. Então o trabalho é fundamental, né? Existe uma distorção, não, a não ser que a pessoa não goste do que faz, mas o trabalho é fundamental em ligar a gente na realidade, ter uma função social, uma referência. Então é uma outra fatia, é uma outra experiência que ajuda em situações de perda. Os amigos, né? Não colegas, amigos que você pode ligar, estou chateado, eu estou com saudade, aconteceu isso, né? Que às vezes a gente pode contar no dedo. Amigos, né? Faz parte dessa rede de apoio. Espiritualidade, quem cultiva, a pessoa medita, ela participa de uma religião, seja ela qual for. Tem uma depressão que é a depressão endógena. Então, aquela pessoa que o avô se suicidou, o pai, casos de alcoolismo. Então, tem pessoas que, da mesma forma que tem famílias que várias pessoas têm câncer, tem famílias que têm uma tendência a ter problemas psíquicos, problemas psiquiátricos. Se a pessoa ela vai atrás e se cuida, né? A pessoa teve um quadro psiquiátrico de esquizofrenia, às vezes ela vai precisar ser medicada e mais terapia a vida inteira para ela ter qualidade de vida, para não ficar tendo surto. 10% das pessoas que têm depressão são pessoas que têm uma depressão endógena psicótica. Essas pessoas precisam serem medicadas e terem terapia pro resto da vida para ter. Agora, 90% das pessoas não. A pessoa tomou remédio e houve uma alteração de neurotransmissores e tal, reequilibrado isso, né? A pessoa teve uma depressão em função de alguma perda, né? A terapia muitas vezes dá conta disso. Eu tenho muitas situações que eu acompanho pessoas que só com a psicoterapia voltaram a ter uma vida normal, né? Então, 90% das pessoas têm cura. 10% em função de ser uma questão genética, né? O pai era drogadito, a mãe estava grávida e o pai, ou a mãe, sei lá, né? E aí a criança pode ter ficado com uma sequela, né? Total. Nós vivemos em grupo, em sistema. Não é só depressão, qualquer problema crônico. Uma pessoa, ela tem problema de alcoolismo, que muitas vezes tem uma depressão mascarada. Tem alguém que desenvolve mal de Alzheimer e tem que mudar a rotina, às vezes contar com um cuidador. No caso da depressão, daqui a pouco aquela pessoa perde emprego, ela não sai, tem uma viagem, ela não quer ir. Então,
não só na vida dela, como das pessoas que convivem com essa pessoa. Então, o impacto, ele é grande, por isso precisa ser cuidado. O desafio é que se alguém tem um AVC, ela fica toda torta, não se tem dúvida que a pessoa está sofrendo. No caso da depressão, ora ela está rindo, ora a pessoa sempre foi diferente. Existe muita falta de conhecimento de que é uma doença da alma. A pessoa perdeu o elan pela vida. Existem vários psiquiatras que dizem que as pessoas, o Aaron Beck, que é um psiquiatra americano, ele diz que pessoas que desenvolveram depressão se acostumaram a ter um padrão pessimista na vida, né? E que afeta todo o grupo. Sim, o Freud dizia lá no século XIX que o tempo inteiro existe instinto de vida e de morte, e que o predominante em nós é a vida. Aí a pessoa compra um carro, bebe todas e vai. Então, naquele momento em que ela achou que podia dirigir naquele estado, instinto de morte. Então, quando uma pessoa toma veneno de rato, atravessa sem olhar a avenida e aí alguém atropela, essa pessoa, o instinto de vida está muito comprometido. Então, o suicídio é sim um índice agudo de depressão. O triste é que essa pessoa muitas vezes tem familiar, tem amigo, às vezes tem religião, e muitas pessoas colocaram uma venda, né? Então, se você tem alguém que está diferente, eu sei que às vezes é difícil, mas faça aquilo que for possível. Vai no profissional, não está reagindo, procure outro. O importante é estar encontrando uma solução. Olha, a psicoterapia, ela visa ajudar a pessoa a se encontrar e a retomar o instinto de vida, os objetivos. Tem momentos que a gente discute terapia, exceto aqueles 10%, né, que tem uma depressão endógena psicótica. A maior parte das pessoas tem um momento que a gente discute alta terapêutica, que é quando a pessoa retomou os objetivos de vida. Isso é válido também para outras queixas. A pessoa procurou a psicoterapia porque tem insônia. Fundamental que ela não tenha mais problema com o sono para a discussão de alta. No caso da depressão, a busca dos objetivos, retomar o elan pela vida, o entusiasmo pela vida, retomar os objetivos, independente de ficou viúva, perdeu o filho, enfim. Ela encontrar sentido na vida pela vida, não por uma ou outra relação que às vezes teve uma função, foi até um certo momento. Então, esse é uma referência importante no quadro da depressão. Nós fazemos regularmente palestra e o intuito é desmistificar, é esclarecer, é trazer informações, porque quanto antes nós procuramos ajuda, nós evitamos sofrimento, gastamos menos, mesmo em questão de medicação. E eu quero convidar você que me vê, que me ouve, se você quiser trazer amigos, familiares, pessoas que possam ter interesse no tema, nós vamos estar fazendo uma palestra gratuita no dia 30 de maio, é um sábado, das 11 às 13. Eu quero convidar você para a gente estar falando sobre esse assunto, esclarecendo alguns pontos. E o meu convite, você pode ligar no 3864-2037 e fazer a sua reserva, né? Tem vagas limitadas e venha e traga a pessoa que você ama. Isso é um ato de amor. Ajudar, né?
não só estar presente não só nas horas legais, isso faz parte, e tem momentos que são mais difíceis e é bom a gente estar junto também. Conhecimento é libertador, e nós vivemos numa cidade que é desafiante, que é difícil, só que aqui tem recursos, né? E esse é um privilégio de morar numa megalópole, né? Termos acesso a recursos e podermos buscar solução, né? Não existe problema sem solução. E a gente precisa procurar, às vezes, ajuda. Quem pode me ajudar nessa questão?